Boa noite. Ah, Bom, hoje é dia 12 de setembro. Talvez o vídeo não vá ao ar no dia 12. Deveria ter me programado melhor e ter feito o vídeo ontem, mas ontem foi o aniversário da minha mãe, então eu tenho uma desculpa, que não é esfarrapada. Bom, é, mas qual é o assunto principal? Tá? A questão é assim, que há algum tempo atrás, já há bastante tempo atrás, mais ou menos uns 4 anos talvez, é, eu, eu fiz um vídeo sobre o General Neto, em que eu estava meio que pisando em ovos naquilo que eu iria falar sobre o General Neto. Tá? Então o vídeo ele ficou muito com porque eu estava ali meio que pensando no que eu ia dizer, e como eu iria dizer, é, sem que isso aí acabasse é, escorregando para algum outro lado. Né? Bom, é, sem falar que ontem, dia 11 de setembro, tá? 11 de setembro de 1836, é que foi declarada a República Rio-Grandense. O que de fato desencadeou a Revolução Farroupilha. Tá? Então, eu estou fazendo tipo um, como vou dizer, um remake, tá? Remake não sei se seria bem a palavra correta, mas revisitando o que eu falei há 5 anos atrás. Tá? Bom, nesse período aí desses 15 anos, tá, eu fui em alguns lugares onde o General Neto esteve. Tá? O que motivou isso aí tudo? Existe um historiador em Bagé que ele afirma que o General Neto era de Bagé. Tá? Me desculpem os bageenses, tá? Mas é como eu sempre digo, me desculpem os bageenses, mas não. Tá? Esse historiador ele está completamente equivocado, tanto que quando eu rebati as afirmações dele, a única coisa que ele soube fazer foi ironizar, e quando eu chamei ele para o debate, ele simplesmente fugiu, tá? Não entrou ali no mérito da questão da afirmação dele de que o General Neto era de Bagé. No vídeo anterior que eu tinha feito, eu fiz sentado na frente do meu computador e ali eu estava com uma tese de doutorado. Tá? Eu peguei a de doutorado porque era uma das mais altas do que o doutorado, só o pós-doutorado, em que a pessoa afirmava ali literalmente que o General Neto era nascido no Capão Seco, distrito da cidade do Rio Grande, tá? Ligado ao Povo Novo, né, que era um distrito da cidade do Rio Grande. O General Neto foi batizado no Povo Novo, segundo esse historiador, porque em Bagé não teria onde batizar o General Neto, que não teria um tabelionato para poder registrar o General Neto, esse troço todo, e aí porque o principal de tudo é que ele disse que o General Neto era de Bagé porque o General Neto estava enterrado lá. Tá? A minha resposta para ele foi simplesmente o seguinte: bom, então o Bento Gonçalves é rio-grandino porque ele está enterrado aqui. Tá? Para vocês verem como os argumentos eram bem, é, bem rasos, tá? Muito conteúdo no que esse historiador estava falando. Bom, então vamos entrar assim, no que eu falei, não sei se foi há 4 ou 5 anos atrás, que hoje eu posso falar com mais firmeza, tá? Sem pensar muito no que eu vou falar ou deixar de falar,
sem ficar murmurando muito, tentando buscar a melhor forma de falar sobre isso, e poder dar uma luz de quem realmente é o General Neto, porque não é, para quem me acompanha, não é segredo nenhum que eu venho atrás dos passos do General Neto, justamente por causa desse historiador, para rebater o que esse historiador falou, para mostrar para esse historiador que o que ele estava falando era completamente equivocado. Inclusive, eu até comprei um livro que era tipo Diário do Gauchês, né, que eu nem vou mostrar, porque simplesmente eu não vou estar dando propaganda para quem está falando o contrário, porque até nessa porcaria desse livro está lá que o General Neto era de Bagé. Tá? Então esse historiador já está começando a atingir outras esferas e, para variar, o Rio Grandino tá nem aí. Mas, como um Rio Grandino e que preza pela história do meu povo, da minha cidade, eu estou aqui para desbancar e ainda ir mais além, entrar na mente do General Neto. O que me dá essa segurança? Eu já escrevi e já falei sobre isso, já estive atrás do General Neto, já li tudo que saiu sobre o General Neto, já vi tudo que era coisas que vocês podem imaginar sobre o General Neto, e isso me dá a força para eu poder falar aqui para vocês o que eu vou falar hoje. Bom, o que eu não tinha há 5 anos atrás. O General Neto, tá? Na realidade, Neto nem era o nome dele. Neto era um apelido que ele ganhou nas canchas de corrida de cavalo, onde raramente ele perdia. Dificilmente alguém ganhava dele. Era um dos melhores, não era jockey que chamava, né, mas não deixa de ser um jockey, né, dessas corridas de cancha reta. Né. E tanto que ele era até mesmo elogiado pelo próprio Bento Gonçalves como sendo um dos melhores cavalarianos que ele já viu, tá? Que era um dos melhores, e um dos melhores, e era a única pessoa que conseguia derrotar o general Bento Gonçalves num duelo de espadas. Isso aí é uma coisa, uma das coisas assim, que o general Neto trouxe da criação dele no Capão Seco, que é perto de Pelotas e perto do Povo Novo. Tá? Fica no meio do caminho entre a cidade de Pelotas e o distrito do Povo Novo. Bom, nesse meio tempo, quando eu iria fazer o primeiro vídeo falando sobre isso, eu tive uma surpresa e entrevistei descendentes diretos do General Neto. Tá? Tive essa grata surpresa, melhor ainda, porque eram seguidores do meu canal no Facebook, e a conversa ali foi assim, para quem não conhece muita história, foi conversa de doido, tá? Porque a gente estava, numa hora a gente estava na Guerra Cisplatina, na outra a gente estava na Guerra do Paraguai, daqui a pouco a gente estava na Revolução Farroupilha, daqui a pouco voltava de novo para a colônia do Sacramento. Foi bem papo de doido. Tá? Ali era coisa assim, só para quem realmente conhece a história, para entender o que a gente estava conversando ali, aonde a gente estava e por que a gente estava indo para todos esses lugares se o assunto era o General Neto. Tá? E por que a gente deu todas essas voltas? Tá? Porque parte da família do General Neto veio da colônia do Sacramento.
Tá? Para quem não sabe, a colônia do Sacramento era uma cidade que Portugal construiu no Uruguai, onde hoje é o Uruguai, né? Que na época se chamava Terra de Ninguém, Terra de Ninguém que chamava, tá? Porque ali era um território em que os espanhóis não se interessavam por colonizar, os portugueses também não se interessavam, mas aí daqui a pouco os portugueses começaram a ver que ali tinha um certo interesse econômico, aí os espanhóis começaram a ficar incomodados com os portugueses, aquela coisa toda, e foi indo até o surgimento do Uruguai. Eu não vou aqui ficar explicando tudo isso aí, porque senão o vídeo vai para mais de uma hora. Bom, então vocês veem, os pais do General Neto, os pais não, alguns parentes do General Neto vieram da colônia do Sacramento. Se eu não me engano, o avô e a avó dele. O pai dele era do Estreito, aqui em São José do Norte, tá? Onde hoje é São José do Norte. A mãe dele agora tá me faltando a memória. Mas a mãe dele também não era rio-grandina e veio parar aqui. Tá? E ele tinha os outros avós dele que eram de São Paulo, inclusive a avó dele era de origem indígena. Tá? Então vocês veem assim, ó, o caldeirão que formou, tá, a família dos Souza, que não era Neto, era Souza. O nome dele era Antônio de Souza. Então era a família Souza, que existe até hoje lá na região do Capão Seco. Tá? E provavelmente também no Uruguai, que foi para onde o General Neto foi, e deve ter deixado os seus descendentes lá também. Tá? Então, vocês veem assim, ó, tudo isso aí foi formando esse núcleo familiar ali no Capão Seco. A partir daí, tá, conforme o General Neto foi crescendo, tá, era muito mais fácil para ele ir até o vilarejo que se chamava São Francisco de Paula, que hoje é a cidade de Pelotas, tá, do que ele vir para Rio Grande para ele estudar. Então, ele cresceu em torno dos filhos de estancieiros que vinham da Europa. E eles começaram a trazer as notícias da Europa quando a Revolução Francesa tinha acontecido em 1789. O General Neto nasceu em 1803. Então, as ideias iluministas ainda estavam muito presentes na Europa quando estes filhos de estancieiros foram para lá, e quando eles voltaram, eles foram trazendo essas ideias todas, e o General Neto estava só ali captando essas informações, já que ele nunca saiu do Brasil para ir para outro país que não o Uruguai. Tá? Que foi ele, quando terminou a Revolução Farroupilha, ele foi embora do Rio Grande do Sul e foi para o Uruguai, para a região de Melo, tá? onde ele tinha as terras dele, tinha a fazenda dele, e ele pôde levar com ele todos os escravos que eram escravos no Brasil. Ele pôde levar, todos que ele pôde levar, ele levou para Melo, e lá, como o Uruguai já era um país abolicionista, que já tinha abolido a escravatura, lá ele deu liberdade para esses negros. Tá? E muitos ficaram trabalhando com ele, tá? Trabalhando de forma assalariada, não mais como escravos, e isso aí foi voltando agora para o General Neto, ainda jovem e criança, adolescente,
tudo isso aí que ele vinha escutando do que estava acontecendo na Europa, isso aí foi entrando na mente do general Neto. Tem que se dizer o seguinte, a Revolução Farroupilha, tá, no seu início, ela não tinha assim, um caráter muito bem definido. Tinham várias ideias diferentes, distintas, tá? Mas tinha uma coisa em comum, que era a questão do imposto que o Brasil cobrava em cima do charque gaúcho, que foi o principal estopim na Revolução Farroupilha. Tá? Mas antes da Revolução Farroupilha começar de fato, não passava de uma incomodação política que existia entre o Rio Grande do Sul e o Brasil. Obviamente que o Brasil mandou para cá, porque a panela estava fervendo, né? Já estava vendo que a pressão estava grande, que daqui a pouco essa panela de pressão ia explodir. Então já existiam soldados do Exército Imperial aqui no Rio Grande do Sul, enquanto que os farroupilhas estavam se juntando, formando suas milícias, tá? Para uma eventual guerra contra o Brasil. Existiam pessoas dentro do contexto dos farrapos que não eram a favor da libertação dos escravos. Tinham pessoas dentro da Revolução Farroupilha que não eram assim tão muito chegadas à separação do Brasil, do Rio Grande do Sul do Brasil. Tá? Assim como tinham pessoas dentro do pessoal que fez a Revolução Farroupilha que também não era republicano. Tá? Então, quer dizer assim, não havia também um certo consenso dentro das lideranças farrapas. Tá? Cada um tinha, como eu já escrevi no jornal agora, e também já escrevi isso aí no Facebook, e no Instagram, se eu não me engano, as guerras, elas são feitas a partir de interesses. São interesses pessoais, são interesses políticos, são diversos interesses que acabam levando duas nações a se enfrentarem. Né? Como a gente vê hoje entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia quer os recursos naturais da Ucrânia e entrou em guerra. A gente pode julgar o mérito da questão? Claro que pode, é óbvio, tá? Que é um absurdo, que um está certo, que o outro está errado. Tá? Se pode fazer 1000 conjecturas, cada um com a sua leitura. Mas, assim, é fato que a Revolução Farroupilha tinha os seus interesses. Tá? O Bento Gonçalves, ele era, de fato, o principal líder político. Tá? Ele fez um discurso muito incisivo na Câmara dos Deputados, que seria hoje a Câmara dos Deputados estaduais do Rio Grande do Sul, contra o governo brasileiro, que nesse período passava pelo período da regência, tá? Que o Dom Pedro II ainda era muito novo para assumir o cargo, e essa incomodação foi mexendo mais ainda com o general Neto. Eu não vou dizer eu posso afirmar, mas eu vou dizer assim, eu posso apostar que se o general Neto não era o único, talvez fosse um dos poucos farrapos que era a favor da revolução, da separação e da abolição da escravatura. Por que eu posso afirmar isso? Ele estava escutando esses caras de Pelotas, que eu falei, que estavam vindo da Europa, com as ideias iluministas, com as ideias de liberdade,
de igualdade, de fraternidade, que era o lema, passou a ser praticamente um meme histórico, né, que era a principal base da Revolução Francesa. A gente sabe que não foi muito bem assim que as coisas aconteceram, mas esse era o lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Aí vocês olham para o pavilhão gaúcho, vocês vão ver lá as palavras: liberdade, igualdade. Fraternidade foi trocada por humanidade. Então vocês já estão vendo aí os ideais da Revolução Francesa incutidos na Revolução Farroupilha. Esse é um ponto. Tá? Segundo ponto, a Revolução Francesa acabou com a monarquia e trouxe a república. O general Neto declarou a república. Segundo ponto. Tá? Vocês imaginem o que era vocês estarem prestes a entrar em combate com outros inimigos e não saber que no dia seguinte se tu pode estar vivo, se tu pode estar morto, se tu pode estar ferido. Então, imagina o que está se passando na cabeça de uma pessoa. Olha a pressão psicológica em cima de uma pessoa. Então, no dia 11 de setembro de 1836, quando os imperiais foram derrotados na Batalha do Seival, e que o general Neto berrou, explodiu, declarando a República Rio-Grandense, vocês vejam que todo o passado dele explodiu naquela hora. Tudo que ele escutou dos estudantes que vinham da Europa, tudo que ele escutou sobre a Revolução Francesa, tudo que ele escutou sobre as ideias iluministas, explodiram naquele momento. Um momento de glória. Ele derrotou um exército que era maior do que o dele. E foi uma derrota vergonhosa para o exército brasileiro. E o cara explodiu. O cara simplesmente explodiu. E ali ele declarou a República Rio-Grandense, a separação do Rio Grande do Sul do Brasil e a abolição da escravatura. Então vocês veem assim, ó, a mágica do idealismo que está por trás disso tudo. Eu duvido que durante a Revolução Farroupilha, nos momentos que antecediam uma batalha, em que normalmente os homens não conversam nada sobre guerra, porque eles não sabem o que vai acontecer no outro dia, eles podem estar mortos, tá? Eles evitam conversar isso. Mas eu duvido que lá, quando se juntavam os oficiais, ou talvez quando estivessem somente o general Neto e o Bento Gonçalves, que essas ideias iluministas que o general Neto tinha não eram assobiadas ali no ouvido do Bento Gonçalves. Eu duvido que não. Eu duvido que nas conversas e nas campanhas, nos acampamentos, nas festas, que também era uma coisa que diziam que o general Neto era fantástico, que era um excelente bailarino, que ele que deixava as prendas
todos, como é que eu vou utilizar a palavra correta? Deixava elas todas alegres, assim, querendo dançar com ele, porque dizia que ele era um excelente dançarino, que todas as prendas queriam dançar com ele. E eu não escondo aqui o meu bairrismo e a minha satisfação de falar do General Neto, porque eu tenho o General Neto como um dos grandes homens da história brasileira. E principalmente da história do Rio Grande do Sul. Vocês imaginam como é que deveria ser no dia anterior a uma batalha? E depois de vencida aquela batalha, o que poderiam se falar, o que poderiam conversar, o que poderiam extravasar depois daquilo ali? Eu não tenho fontes como livros, cartas, manuscritos, nada que me indiquem que o General Neto é o que eu estou falando para vocês. Eu entrei na cabeça de uma pessoa que estava recebendo informações, muitas informações, vindas de um outro tipo de sociedade, um outro tipo de pensamento, completamente diferente daquele que ele vivia. E o que isso aí estava fazendo na cabeça dele? O que isso aí estava mostrando para ele? O que isso aí queria dizer dentro para ele naquele instante? Porque o General Neto ele só foi para Bagé, algumas fontes dizem que com 18, outras dizem que com 20 ou 22 anos, uma coisa assim. Tá? Vamos pegar que seja com 18 anos. Ele já estava formado. O caráter dele já estava formado. A única coisa que Bagé tem que se orgulhar é o fato de que o General Neto adotou Bagé como a cidade do coração dele. Então, longe aqui de criar guerras de bairrismo, porque tem um historiador lá que está dizendo que o General Neto era de Bagé, e eu estou aqui dizendo o contrário. Até porque o cara me dá um argumento de que o General Neto é bagense porque está enterrado lá. Que belo historiador. Que belo historiador. Ah, eu ainda prefiro me ater aos fatos. Ao fato de que nós temos a certidão de nascimento do General Neto aqui, o fato de que ainda existe a capela em que ele foi batizado, o fato de que existe parentes dele morando aqui, o fato de que existe ou existia até bem pouco tempo, não sei depois das enchentes de 2024, se ainda existem, os restos da casa do General Neto no Capão Seco. Eu me atenho a esses fatos. E não a um corpo que está enterrado. E que nem foi enterrado em Bagé primeiro. Primeiro foi enterrado lá em Correntes. Aí, quando completou 100 anos da morte do General Neto, é que ele foi trazido de Correntes para Bagé. E só foi trazido para Bagé porque Bagé realmente era a cidade do coração do General Neto. E tá lá. É um mausoléu simples, mas é bonito. E é legal de chegar lá na frente daquele mausoléu, olhar a erma do General Neto, olhar os anjos que tem na volta e tudo, ver as placas que tem ali em homenagem a ele, principalmente a placa que fala do espírito farrapo,
vivo ainda, né? Como eu já falei no outro vídeo, então não vou fugir disso, tá? Seria um sonho meu, tá? Mas o que eu quero deixar claro é justamente isso. O General Neto foi talvez o único farrapo que realmente acreditava na República, que realmente acreditava na liberdade dos negros, que realmente acreditava nos ideais da Revolução Francesa. O ato dele, depois da Batalha do Seival, foi o ato que definiu o que viria posteriormente na Revolução Farroupilha. Talvez, sem a Batalha do Seival, sem a proclamação da República, sem a leitura da ordem do dia do General Neto, que até então era coronel, foi depois da Batalha do Seival que ele foi aclamado como general, né? Se não fosse tudo isso, será que a Revolução Farroupilha teria acontecido? Talvez até sim, mas talvez de outra forma, com outros ideais. Talvez se manteria a escravidão, talvez se manteria um império. E aí são as coisas que a gente pode divagar da história. Mas o fato concreto é que, no momento em que o General Neto declarou a República Rio-Grandense, tudo aquilo que ele escutou em São Francisco de Paula, nas escolas de São Francisco de Paula, perto dos jovens de São Francisco de Paula, perto dos mais velhos de São Francisco de Paula, tudo que ele escutou ali explodiu na Batalha do Seival. Como eu disse, nada disso está escrito. Por enquanto, só falado. Não, já foi escrito. Eu já escrevi isso aí para o jornal. Então tem escrito. Mas não tem nada escrito da época. Eu fiz um trabalho sherlockiano de tentar pegar todo o histórico do General Neto, juntar todas as peças, montar o quebra-cabeça e montar a figura, o personagem do General Neto. Posso estar errado? Claro, posso. Posso estar completamente errado. Né? Mas, no momento, para mim, pelo menos, eu não acho. Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Porque eu fiz um trabalho muito grande de pesquisa do General Neto. E eu duvido que o General Neto não fosse um iluminista em essência dentro da Revolução Farroupilha. Talvez o único. Talvez o que se aproximasse um pouquinho mais dele fosse o Garibaldi. Que talvez um dia eu até faça um vídeo sobre o Garibaldi. Porque o Garibaldi, para nós, para alguns de nós, o Garibaldi passa meio que como um mercenário. Que surgiu aqui, lutou, depois foi embora, lutou em outras guerras, mas que lá na Itália, o cara é um dos maiores heróis da nação italiana. Um mausoléu lindíssimo, tanto onde está enterrado ele e a Anitta. Talvez um dia eu faça. Pode ser.
Talvez um dia eu faça um vídeo sobre o Garibaldi. Tem que estudar um pouquinho mais, mas talvez eu faça um vídeo sobre o Garibaldi. Mas o certo é que talvez o único que se aproximasse um pouquinho das ideias do General Neto fosse o Garibaldi. De resto, nenhum deles. Nenhum deles. Bom, essa aí foi assim uma revisão sobre um vídeo passado. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Aí deixa aí aquelas coisas todas que você sabe, like, curtir, papapá, isso é tudo aí. Comentários, tá? Compartilhar, tá? Façam o dever de casa do YouTube. E agradeço vocês por assistirem o vídeo. Tá? Até o próximo. Valeu!